Olá, professor Rafael. Olá, colegas da disciplina de Biotecnologia de Compostos Naturais. Eu vim falar um pouquinho sobre a breve revisão que eu fiz sobre bioaromas e possíveis aplicações na produção de queijo Minas. Bom, o artigo que eu peguei como referência, esse artigo que ele tem uma perspectiva de um desenvolvimento sustentável, né, de bioaromas. Esse artigo ele foi publicado na Trends in Food Science and Technology. E quem redigiu esse artigo foi o departamento da QBio, que é o Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos do Campus Alto Paraupeba, da UFCJ. Esse campus ele é lá em Ouro Branco, né, e eu achei muito interessante ter um artigo numa revista importante e sendo da nossa universidade. Por isso a minha base toda do estudo praticamente é nesse artigo. Bom, vamos falar um pouquinho do que é o bioaromas, né? Aromas são moléculas de baixo peso molecular. Isso quer dizer que elas são bastante voláteis, porque elas também são da classe dos terpenos, geralmente. Então, é muito fácil identificar um aroma, né? Às vezes nós sentimos um aroma de um alimento, né? A muita distância, somente que a gente está com fome, né? Então, são moléculas altamente perceptíveis por nós. Então, né, devido à sua natureza química e também à natureza biológica do nosso corpo, né, em resposta a essas moléculas. E elas possuem um grande interesse na indústria. É muito interessante, né, a gente pensar que não só nos alimentos, mas também nos medicamentos tem uma grande importância para tudo que nós consumimos. Nós temos, né, os aromas. E eles podem ser sintetizados ou então podem ser adquiridos de forma natural. E sempre vai ter uma demanda muito grande para aromas que são, né, são adquiridos de forma por micro-organismos ou então por diversos organismos. Né? Por quê? Porque a demanda é sempre crescente de um público que quer uma alimentação mais saudável, de quer, né, a experimentação de produtos mais naturais. E é interessante que a legislação ela tem um papel também nisso. Se vocês forem olhar, quando a gente pega uma embalagem de um produto, um alimento, a gente às vezes vê lá escrito, né, produto com um aroma idêntico ao natural, né? Então, isso é muito legal, a gente vê sempre essa demanda, né? E os bioaromas, eles se demonstram como alternativa para a síntese desses compostos naturais. E como eu disse, né, a gente pode pensar em produtos que você tem, são produtos de, que são adquiridos de forma mais química, né, uma produção mais refinada, porém você pode adicionar bioaromas para deixar para ficar mais agradável ou então até para ser mais saudável mesmo. E como é que a biotecnologia ela pode ser aplicada nisso tudo, né? Esse artigo de Costa, que está nas referências, ele é um artigo muito interessante que mostra que como os bioaromas já estão sendo produzidos em larga escala e de forma através de micro-organismos, ou seja, a partir de processos de fermentação, né, através de processo de cultura de células, né? É legal. E o foco do trabalho de Costa é sobre o queijo suíço. Eles conseguiram identificar, né, os bioaromas do queijo suíço e também conseguiram microencapsular esses aromas, porque são moléculas, como eu já disse, né, bastante voláteis, então você tem que ter uma preocupação de como vai encapsular isso, né? Como você vai conseguir manter essas moléculas unidas e não se dispersar, né? E é muito interessante que ele faz isso com queijo suíço. E se essa tecnologia fosse aplicada no queijo Minas? Bom, o queijo Minas, né, principalmente para quem é de Minas, sabe muito bem, né, como não é de hoje que a gente se depara sempre com queijo Minas, né, por isso não é à toa que ele é o patrimônio cultural histórico de Minas Gerais. E toda essa regulamentação da produção, né, da história do queijo Minas,
artesanal, ela foi decretada pela Lei 23157 de 2018. E essa lei é interessante porque ela define que o queijo Minas artesanal ele pode ser feito através do queijo cru, né? Como tem matéria-prima, o queijo não, perdão, o leite cru. E o que isso impacta, né? Você pensa, a indústria ela utiliza leite pasteurizado de forma geral, né? Por questões sanitárias mesmo. Então, Minas Gerais é o único estado onde você pode fazer esse tipo de queijo. Então, essa metodologia de encapsulação, de purificação, né, e de identificação de bioaromas, elas podem ser aplicadas quando a gente for pensar em fazer queijo Minas artesanal fora de Minas Gerais, ou até mesmo dentro de Minas Gerais para tentar um produto, né, com um sabor bem semelhante ao natural, mas que não precisa seguir essa produção do queijo Minas artesanal, né? Então, sendo uma opção o bioaroma do queijo Minas, vocês imaginem, né? A gente pode pegar o bioaroma de um queijo Minas e adicioná-lo no queijo frescal, que utiliza leite pasteurizado, né? Para ter um produto semelhante ao queijo Minas. Ou então, como eu já disse, né? Pode ser feito também o queijo Minas de forma utilizando leite pasteurizado, né? E quais são as metodologias, geralmente, que eles utilizam para fazer esse tipo de processo, né? A purificação das moléculas de bioaromas, elas geralmente são feitas de forma tradicional, né? Já é muito bem conhecido na literatura. A purificação de moléculas através de cromatografia, eletroforese, né? E diversas, podem ter outras coisas também, cromatografia gasosa, né? Coisas do tipo. Então, já se fazem isso com diversos produtos, né? E com os bioaromas também pode se fazer. E a síntese dessas moléculas pode ser mediada através de micro-organismos, né? Pode ser através de processos de fermentação, como cultura de células, bioreatores. Você pode visar a síntese desses bioaromas através dos micro-organismos. E a microencapsulação também, que é muito importante, como eu disse, né? Você tem que ter uma preocupação de como armazenar esse tipo de molécula e essa microencapsulação ela pode ser feita através de membranas sintéticas ou então diversos outros tipos de produtos que não sejam, né, que consigam manter esses bioaromas, né, e não os disperse. E a conclusão, gente, é que os bioaromas de queijo Minas artesanal eles podem ser uma alternativa para você fabricar queijos tipo Minas fora do estado de Minas Gerais, ou então, né, na produção também em Minas Gerais, mas de produtos semelhantes ao natural. E essas técnicas todas que eu citei, elas são viáveis, né? Economicamente são técnicas viáveis e pode, né, ser uma alternativa para uma gama de